Olá a todos. Prova de Física Específica do terceiro dia do vestibular da Universidade Estadual de Maringá, inverno de 2015. A questão 9 da prova 1, gabarito 1, diz o seguinte: considere uma fibra ótica composta de um núcleo vítreo de índice de refração 2,5 e uma casca plástica de índice de refração 1,5. Considere ainda um feixe de luz monocromática proveniente do ar, cujo índice de refração é igual à unidade, incida sobre a superfície dessa fibra, especificamente sobre a sua seção reta transversal, exatamente sobre o núcleo da mesma. Com base nessas informações, assinale o que for correto. 01. Se o feixe de luz incidir sobre o núcleo da fibra ótica, fazendo um ângulo de 30 graus com a normal entre as superfícies de separação do ar fibra, parte desse feixe será refletida, enquanto a outra parte penetrará a fibra, fazendo um ângulo maior do que 30 graus com a normal. Então vamos fazer a análise da lei de Snell-Descartes da refração da radiação monocromática, primeiramente no ponto 1, na superfície de separação entre o ar atmosférico e o vidro. N ar seno I, N vidro seno R. O N do ar é 1, o seno do ângulo de incidência, agora ele está falando para nós que é 30 graus, 2,5 é o índice de refração do vidro, foi dado, vezes o que nós vamos calcular que é o seno do ângulo de refração. Então vem comigo para o item 01. Trocando o I por 30 vai ficar 1 vezes seno de 30 igual a 2,5 vezes o seno de R. Seno de 30 é meio, 1 sobre 2, dividido por 2,5 dá 1 sobre 5, que é 0,2. Então o seno de R deu 0,2. 0,2 é menor que o seno de 30, que é meio. Então o ângulo de refração vai ser menor do que 30 graus, fazendo então com que o raio de luz se aproxime da normal e não se afaste, como ele havia proposto no item 01, que se tornou incorreto. 02. Se o feixe de luz incidir sobre o núcleo da fibra ótica, fazendo um ângulo de 45 graus com a normal, entre as superfícies de separação ar-fibra, o feixe que penetra a fibra sofrerá reflexão interna total ao percorrer o interior da mesma. Então agora vamos para o ponto 2, que é a superfície de separação vidroplástico. Então o raio que foi refratado na interface ar-vidro agora incide com o complemento do ângulo de refração, ou seja, sendo a soma dos ângulos internos de um triângulo 180, ele vai estar incidindo com o complemento de R, ou seja, com 90 menos R, para que nós possamos verificar a possibilidade de ocorrer ou não reflexão total nessa face que separa o vidro do plástico. Vamos então. No ponto 2, índice de refração do vidro, seno de 90 menos R, índice de refração da casca de plástico, vezes o seno de R, vamos chamar de R', R'. 2,5 é o índice de refração do vidro, seno de 90 menos R, 1,5 é o índice de refração da casca de plástico, vezes o seno de R'. Chamei essa expressão de 2, que é o que nós vamos utilizar então essa relação 1 e 2, já que o ângulo limite entre o vidro e o plástico vem daquela relação da aula. Seno do ângulo limite é a relação entre o índice de refração menos refringente, que é o do plástico 1,5, sobre o índice de refração mais refringente, que é o do vidro 2,5, totalizando o seno do ângulo limite igual a 0,6. E lembre que para ocorrer reflexão total interna, o raio de luz deve ser proveniente do meio mais refringente para o meio menos, e o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. Aplicando função seno de ambos os lados, o seno do ângulo de incidência deve ser superior ao seno do ângulo limite. Como o seno do ângulo de incidência é 90 menos R, ele tem que ser maior que o seno do ângulo limite, que vale 0,6. Então, retornando para a nossa assertiva 02, trocando o ângulo de incidência por 45 graus, da expressão 1 vem 1, que é o índice de refração do ar,
vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, igual o índice de refração do vidro, que é 2,5, vezes o seno de R. Raiz de 2 sobre 2, o 2,5 passa multiplicando, então 2 vezes 2,5 dá 5, então fica a raiz de 2 divididos por 5, ou seja, 0,28. Então, o seno do ângulo de refração vai ser 0,28. Para nós encontrarmos o cosseno, nós devemos lembrar da relação da trigonometria seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Substituindo nesse Pitágoras o seno de r por 0,28, nós encontraremos o cosseno de r por 0,96. Da expressão 4, se seno de 90 menos r tem que ser maior que o seno do ângulo limite, seno de 90 menos r, por ser complementar, é a mesma coisa que cosseno de r. Então, seno de 90 menos r é equivalente a cosseno de r, que nós encontramos 0,96, que é maior do que o seno do limite, que é 0,6, fazendo então com que ocorra reflexão total na interface entre o vidro e o plástico. Na situação 2, ela seria correta. 0,4. O ângulo limite considerando como meios de propagação da luz a casca e o núcleo da fibra óptica, é maior do que 30 graus. Então vamos ver aqui. Seno do ângulo limite nós verificamos ser 0,6, e esse 0,6 é maior do que o seno de 30, que é meio. Se 0,6 é maior que 0,5, o seno do ângulo limite é maior que o seno de 30. Então o ângulo limite vai ser maior do que 30 graus. E ele falou para a gente exatamente isso, que o ângulo limite seria maior do que 30 graus, tornando o 0,4 correto. 0,8. Se o feixe de luz incidir sobre o núcleo da fibra óptica, fazendo um ângulo de 60 graus com a normal entre as superfícies de separação ar-fibra, ele sofrerá reflexão interna total ao percorrer o núcleo da fibra óptica. Vamos lá, trocando o ângulo de incidência por 60 da expressão 1, 1 vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, igual a 2,5, que é o índice de refração do vidro, vezes o seno do ângulo de refração. Fazendo as continhas, o seno do ângulo de refração vai dar 0,34, e utilizando na relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, o cosseno de r vai dar 0,94. Da expressão 4, o seno de 90 menos r tem que ser maior que o seno do limite para ocorrer reflexão total. Como o seno de 90 menos r é igual a cosseno de r tem que ser maior que seno do ângulo limite. Logo, nesse item, 0,94 sendo superior a 0,6, ocorrerá também reflexão total na interface vidro-plástico, tornando 0,8 correto. 16. Um raio de luz no interior da fibra óptica seja refratado na superfície que separa casca-núcleo, o que incida a partir do núcleo se afastará da normal. Então vamos lá, nossa expressão número 2 que nós havíamos feito no ponto de incidência 2. O índice de refração do vidro é 2,5, incidindo com seno 90 menos r, indo para a casca, que o índice de refração é 1,5, nós descobriremos o seno do ângulo de refração, que nós chamamos de R' na figura. Do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio de luz passará de um ângulo menor para um ângulo maior, ou seja, ele se afastará da normal. Então, do meio mais dificultoso para o meio menos dificultoso, o raio acaba se afastando da normal. E ele diz exatamente isso, fazendo com que a 16 seja correta. Somando as corretas, 16 mais 8, 24, com mais 4, 28, 28 com mais 2, 30. Esse seria o nosso somatório na interpretação da questão número 9. Espero que vocês tenham acompanhado. Um grande abraço do professor Samuel. Tchau!